E o que os caras, quando tu chega nesses lugares, cara, uma das principais coisas que tu fala é, porra, esse território como está posto não devia ser assim, ou essa cidade não devia existir, devia juntar aqui, esse estado, não sei o que e tudo mais. Quando tu chega lá com esse papo, os caras não ficam puto contigo, não, cara? Eu acho que eles ficam, o político e a imprensa, vamos botar política e imprensa, a população concorda. É muito difícil uma pessoa resistir aos argumentos que eu tô trazendo. Então, quando eu vou numa imprensa nas cidades que eu falo que vão ter que ser fundidas, eu fiz isso em vários lugares. As pessoas estão falando, não, realmente faz muito sentido. Por que existe realmente uma prefeitura aqui? Quando se apresenta que existe uma prefeitura numa cidade de 3 mil habitantes, e aí tem que ter um prefeito, 9 vereadores, sei lá, 15 secretários, sei lá, 100, 150, 200 funcionários da prefeitura que não fazem nada e não precisa existir quase ninguém desse time, você vai olhar, a pessoa, realmente não precisa, e minha vida é uma desgraça. Sim, eu poderia só juntar tudo isso, ter apenas um prefeito, ter 9 vereadores, em vez de estar juntando 5 cidades, ter 45 vereadores. Então é racional. A imprensa, ela, especialmente as rádios, ela tem audiência quando eu vou lá. Então meio que eles, eu não vou chamar o cara, é bom pra imprensa. E o jornalista, ele vai sendo convencido no processo. O político local fica com medo. O prefeito tem medo, porque ele fala assim, cara, é melhor nem aparecer aqui, porque o cara vai me xingar na rádio. Então eles só ficam quietos. E pra eles também entrou numa coisa que é muito boa, que se o prefeito local fala com a rádio pra rádio não me receber, eu vou lá e gravo um vídeo na frente da rádio falando, o prefeito deixa. Então é melhor. Não, né? Acontece isso, né? Então não é... É bom. Assim, então eu estou fazendo isso e precisa fazer isso porque a gente tem que despertar as pessoas. Tem coisa que tu achou que tu ia falar que bateria impopular, mas na real a galera tá entendendo? Isso que você tá me falando aí, eu achei, porra, não, eu pensei que a população ia falar, tá maluco, cara? Isso aqui é minha cidade, porra. Falando que tem que acabar a minha cidade? Tu tá dizendo que é o contrário? Quem geralmente costuma ficar melindrado é o cara que tem benefício mesmo, né? Sim. Olha, teve mais coisas. Por exemplo, eu vou no cidades do interior do Nordeste e falo mal do Bolsa Família. E falo, não dá para uma cidade ter, sei lá, 60%, 70% da população, dos domicílios, vamos dizer, vivendo no Bolsa Família. Vocês não podem viver assim. Eu preciso ter uma porta de saída e isto não será mantido da forma como tá. As pessoas concordam. Até a gente tá no Bolsa Família. Eu falei com mulheres agricultoras, olha, não, se tivesse emprego seria melhor. Seria melhor, sim, entendi o que você tá falando. Tem um lance que, assim, a pessoa, por mais simples e humilde que seja, a pessoa não é idiota. As pessoas tratam o eleitor como idiota. Se eu falo pra pessoa assim, eu não estou mentindo pra você, não dá pra ficar nesse método que tá aí. Ele falou a verdade pra mim. Por mais que eu discorde, por mais que eu não queira no momento, no mínimo, esse cara foi sincero. Foi o que eu fiz na 6x1. Toda a direita foi a favor, fim da escala 6x1 junto com o PT. Votaram lá com o PT. Eu, como pré-candidato, fui o único pré-candidato que fui contra. E o Kim, como deputado, fez discurso. Eu vi. O Kim tem um vídeo, é só puxar, acho que tem 12 milhões de visualizações, fazendo discurso contra, um sucesso. Porque tem uma coisa, muita gente foi no Kim, discordo de você, tá, Kim? Você é o melhor deputado e eu discordo de você. Quando você é muito honesto com a pessoa, você pode falar o que a pessoa não quer ouvir, e a pessoa, no mínimo, vai te ouvir depois por outro assunto. O lance de você não enganar o eleitor tem lá suas vantagens. Uhum. Tipo, as pessoas que estão me seguindo, eu comecei a pré-campanha com 100 e poucos mil seguidores. Agora eu tô vou bater 1.600.000, acho que amanhã. Chega um público muito novo. Essas pessoas muito novas, elas concordam comigo sobre segurança, mas não concordam sobre outro assunto, concordam comigo sobre, sei lá, desfavelização, mas não concordam sobre educação comigo. Mas em todos os casos, elas estão vendo um cara falar uma coisa muito verdadeira na cara delas, não tratar elas como um idiota e topar brigar com ele. Eu vou te dar um exemplo. Você sabe quando você perde seus avós? Eu tava falando isso porque minha avó morreu agora. É quando você para de brigar com eles na mesa de jantar. Quando você tá com o vovô e o vovô, porque olha só, e você, não, você tá certo, vô. Acabou. O vovô morreu. Porque você parou de levar ele a sério como alguém que tem uma opinião. A gente não faz isso com os eleitores brasileiros? Faz. A gente não leva eles a sério. Então assim, eu entendi, é Bolsa Família, que você vou te dar um Bolsa Família, aí fica tranquilo. É igual o Lula, pega um Vale Gás aí, você tem assim, toma um Vale Gás aí. Não, que se eu tratar o eleitor, assim, eu tô dizendo, você tá errado, eleitor. O fim da escala 6x1 é um erro. E não é sobre 6x1, é sobre a gente fazer uma reforma que flexibiliza as relações de trabalho. Estão te enganando. Não, Renan, você tá errado. Você tá errado. Mas tudo bem. Você não tá comigo nessa. Amanhã o cara tá concordando comigo no outro assunto. E ele fala, o Renan é de verdade.
Então eu prefiro tratar aquela pessoa, o eleitor, como um adulto, que é como nós temos que tratar nossos avós. A partir do momento que você começa a tratar seus pais ou seus avós como, não, legal, vovô, legal, isso aí. Seu avô morreu ali, cara. E a pessoa murcha por dentro. A pessoa, o velhinho, ele perde a esperança, ele percebe que as pessoas já não levam ele a sério. Vira café com leite, que ele é tratado igual criança. Isso é uma forma, inclusive, de fazer a pessoa meio que ser ostracizada, já como alguém que não tem mais opinião. O Brasil faz isso na escala de milhões com eleitores. A gente trata o eleitor como um completo imbecil nesse país. Então eu tô indo... Por isso que assim, Igor, eu não sei se eu vou me queimar fazendo essas coisas, mas eu tô tentando fazer uma terapia de choque de mostrar para as pessoas como é que é ter um pré-candidato que vai só falar o que acha o tempo todo, não importa as consequências. Então, por exemplo, eu arrumei uma briga, vou dar uma briga que eu arrumei agora. Tem agora todo um hype dos influenciadores de autismo. É todo um hype que tem, né? Então tem um cara, porque agora você adotaram um modelo americano de classificação, nível 1, nível 2, nível 3. Aí você pega uma pessoa absolutamente normal, que tem um Asperger, nem sei como que fala isso. E aí a pessoa é levemente peculiar, mas a pessoa é altamente funcional, ela não depende de ninguém, ela não precisa de suporte algum. Aí ela bota aquele colarzinho, gente, consegui um diagnóstico de autismo, eu também tenho altas habilidades. Aí essa pessoa vai, ela consegue benefícios, ela consegue um monte de coisa. Foi criado toda uma indústria de obtenção de laudos falsos de autismo, porque o autismo foi equiparado à deficiência. E aí você consegue pegar um BPC, que é um salário mínimo. Você consegue, por exemplo, não pagar impostos na hora de comprar um carro. E aí foi criado no Brasil uma indústria disso. Falei, galera, eu vou ter que quebrar essa indústria. O cara que não é autista tá pegando uma grana que podia estar indo pra um deficiente visual, pra um deficiente físico. Pô, é malandragem. Isso é escroto. Eu sempre fui uma criança peculiar. Hiperfoco, essas coisas. Se eu fosse um desses consultórios pegar um laudo, talvez eu até provavelmente conseguiria. até arrumava. Né? Então, assim, eu conheço um pouco desse papo. Sabe, a diferença do remédio e do veneno é a dose. O pessoal passa muito da dose no Brasil. Quando a galera quer picaretar no Brasil... E aí eu fui falar disso. Nossa, porque agora tem um partido político, chama Partido do Autista. Tentaram montar, não conseguiu, mas o Partido do Autista soltou nota, o Renan é contra os autistas. Eu falei, não sou, cara, eu sou contra o cara que obtém um diagnóstico pra pegar uma grana, sendo que não é autista. E é uma briga, todo mundo falou, Renan, você não precisava entrar nessa briga. Eu falei, precisa entrar nessa briga. Porque o BPC, dos benefícios do governo, é o que mais está crescendo, tá estourando. E o próximo presidente da República vai ter que cortar fraudes no BPC. Eu vou precisar cortar fraude. Esta é uma fraude no BPC. Mas você vai perder voto. Eu preciso avisar, cara. Eu preciso trazer essa discussão. Mas no fim, eu não acho que não vou perder voto nenhum. Eu não acho. Porque se eu for perder um voto de um malandro, que tá assim, o cara tem um... eu quero ter uma fraude. Porque esse cara já não ia votar em mim. Esse cara tá em outra, entendeu? Então, prefiro não pegar. Agora, o sincerice, ser muito honesto, ser muito verdadeiro na relação... É a única forma que eu vejo da gente quebrar esse jogo. Até porque eu diria que é o jeito diferente, né? Porque até agora todo mundo tentou fazer o oposto, né? É meio que, todo mundo falou até agora, já que tava todo mundo repetindo o que o povo queria ouvir até agora, Deixa eu falar aqui uma parada que talvez possa doer. Eu entendo, acho que tem até, eu não acho que você perde voto mesmo não, cara. Eu acho que, por algumas razões, uma até meio ruim, eu diria. Eu diria que tem parte que não lembra, sabe qual é? Infelizmente. Sim. Das paradas. Sim, mas é verdade. Né? Isso é triste. Eu preferia que o cara lembrasse de puta, não gostei dessa porra que ele falou, do que não lembro. Ou entendeu? Vai ter, a única lembrança que ele vai ter é a lembrança das últimas 48 horas antes de votar. Em que todo mundo quer parecer super-herói. Mas porque eu imagino, o tipo de construção que eu tô fazendo, ela é muito na cara. Se o cara pegar a raiva, ele vai pegar a raiva mesmo. É verdade. Agora, eu fiz um teste, né? Esse teste foi bem, bem interessante. Eu fui na Marcha dos Prefeitos. É um evento que tem em Brasília, em que os prefeitos do Brasil inteiro se reúnem para protestar, não para protestar, mas para reivindicar do governo federal mais dinheiro, para falar dos problemas deles, para definir quais são as pautas dos prefeitos. Um negócio quase como se fosse uma reunião sindical de prefeitos. E em ano eleitoral eles convidam os presidenciáveis para falar. Foi o Lula num dia, o Flávio no outro, o Zema e o Caiado no outro, e no último dia fui eu.
Eu falei, cara, eu serei vaiado como se não houvesse amanhã. Eu sou o cara falando que prefeito que não entrega indicador de desempenho, ou seja, que não melhora a vida das pessoas, vai ficar inelegível. Eu falo que eu vou fundir um monte de cidade. Falo que cidade inútil tem que ser juntada já e que algumas tinha que ter um interventor. Eu rodei o Nordeste inteiro, não, quase todo o Nordeste, boa parte do Brasil, e gravo vídeos falando de cidades. Falei, aqueles prefeitos vão me encontrar, eles vão descer a porrada em mim. Então, foi muito engraçado que eu fui pra Brasília, já assim, galera, eles vão me vaiar e eu vou responder e vou sustentar o fogo, mas vai ser paulada. Tava lá já com a, né, como diria Pablo Marçal, com mindset, né? Tu tava de azul marinho? Tava. Tava. Aí tu tava de Pablo Marçal mesmo, Pior é que eu tava com uma roupa meio marçalizada, assim, né? Enfim. Caralho, tá bom. Aí, mas eu fui com a cabeça assim, vai dar ruim. Mas vai dar ruim, mas eu vou sustentar o fogo. Vou mostrar que eu sou brabo, que eu sustento o que eu falo. Chego no hotel um dia antes do evento. O evento era de manhã. Quando o carro para no hotel, eu saio do carro, tem um cara me olhando. Renan, ele falou, cara, eu sou prefeito de uma cidade tal lá no Paraná, tira uma foto comigo. Eu, ok. Entro, tinha uma mesa com um monte de prefeito. Renan, eu sou da Bahia, não acredito que você tá aqui, vem tirar foto, não sei o quê. Eu, não, tá falando as coisas bom, né? Enfim, ficar fazendo imitação. Os caras adoraram. Aí vieram, tinha 2 do Maranhão. Falei, agora eu tomo porrada. Não, vai lá, não. Você viu que saiu o escândalo do Flávio? Porrada neles. Eu, vocês estão vendo que eu tô gravando de vídeo? Lógico. Você tá falando umas verdades. Tem muito prefeito vagabundo aí. Eu, ok. Aí eu vou pro quarto, tomar o meu banho pra dormir. E eu, galera, para tudo. Vai dar bom amanhã. Vai dar bom amanhã e eu vou falar tudo que eu ia falar. Eu fiz um discurso pros prefeitos, não tratando os prefeitos como idiota. Falei, vocês são a base da entrega de serviço público no Brasil. Não dá pra ter tanta cidade. Agora, não dá pra ter, assim, prefeito que compra a voto da população, prefeito que faz show do Wesley Safadão, não sei o que, mas ao mesmo tempo eu te proponho um negócio. Os bons prefeitos, vocês vão determinar a grana que vai pros partidos. Fundo partidário vai ser determinado pelo desempenho do prefeito e não pelo número de deputados que o partido faz. Portanto, o prefeito se torna a figura mais importante dos partidos. Pro Brasil é muito bom que seja o prefeito, porque o prefeito é o cara que resolve o problema das pessoas. É na cidade. Então, vamos botar o foco no bom prefeito. E avisei, o prefeito que não entregar bons indicadores de desempenho, ele fica inelegível. As pessoas me aplaudiram. E elas me aplaudiram várias vezes no meio do discurso. Porque eu falei, cara, eu quero o foco, eu quero que vocês sejam vencedores, eu quero que o prefeito realmente entregue o que seja preciso, e eu quero que aumente os recursos que vão. Mas não pros maus prefeitos. É só pros bons, pros maus eu vou punir. Pô, eu desci, eu juro, cara, os prefeitos faziam fila pra tirar foto. E eu era um ilustre desconhecido até ontem. O que isso me ensinou? Eu falei, cara, ninguém é idiota. O prefeito sabe que na ilusão que ele vive hoje, que ele precisa comprar o voto da população, que o Wesley precisa fazer um show do Wesley Safadão, ele vai ficar eternamente com o pires à mão do governo federal. E o governo federal iludindo eles, a população fingindo que recebe o serviço público, ele fingindo que entrega o serviço público. E isto não funciona. Eles estão cansados. Eu propus um novo caminho. Um novo caminho que tem um lado bom e um lado ruim. Mas eu propus, tratando eles como adultos. Eles respeitaram. Então, inclusive, pra mim, aquilo falou assim, cara, eu tenho que aprofundar esse caminho de cometer o sincericídio, eu tenho que só falar realmente o que a gente acha que é o certo, estudando muito o que falar, porque as pessoas talvez, aí eu posso estar sendo inocente, talvez sejam capazes de não cair na tentação idiota o tempo todo. Eu vou te dar um vale-gás, do Flávio Bolsonaro, enquanto o Lula fica dando coisa, né? É vale-gás, toma energia elétrica. O Flávio, olha, eu não vou falar nenhuma proposta porque eu vou perder voto. Tipo, o cara admite que ele não vai falar nenhuma proposta. É como se eu fosse bater sua carteira e avisasse assim, atenção, olha pro lado que eu vou pegar sua carteira. É literalmente isso que o Flávio avisou. Olha, você não vai gostar que eu vou te falar uma proposta, então eu não vou te contar uma proposta, mas saiba que você não vai gostar. Pô, cara, você entende? É literalmente bater a carteira. Igor, olha pra lá. Eu peguei seu celular aqui, ó, ele não viu. É isso, cara. Pô, isso é muito isso é muito escroto, cara. Não é? Bom, Porque o pior é avisar. Que ele podia só fazer assim, não falei nenhuma proposta. Olha, eu quero cuidar do povo. Sabe aquelas propostas de genética política? Não, Flávio, eu não vou falar que vocês não vão gostar. Em relação... E aqui, porra, deixa eu falar com... Essa aqui vai pro Renan sem ser o pré-candidato, tá bom? Vai lá pro
pro Renan das análises renais, tá bom? Perfeito. Porra, em que medida... Vamos lá. Se a gente fosse colocar o Renan, que é o mais jovem, Bolsonaro, como 1, e o Jair Bolsonaro como 10, onde é que tá o Flávio? Em qual critério tá essa escala? É uma escala de... É difícil, assim, porque carisma, porque Não é carisma, não. É de habilidade política. Habilidade política. Eu acho que o Flávio tem mais habilidade do que o Jair. Acho que o Jair tá mais próximo do Jair Renan. Então, mas calma aí. Você acha, então, que o Jair Bolsonaro pai me parece... O Flávio me parece dar mais mole, tá? Ele me parece se envolver com dinheiro com lance de chocolate. Ele me parece ser o cara que compra uma casa do jeito esquisito. O cara que se envolve com o Banco Master, entendeu? Aí a gente pode parar a pensar, e fazendo o advogado do diabo do pai, do Bolsonaro aqui, eu diria que, porra, esse cara, eu até acredito que ele não foi tão corrupto, mas não sei se é porque ele não quis... ou se é porque não chamaram, tá ligado? Porque tem uma diferença aí de jogar... O cara que joga o jogo, ele pode participar de coisas que o outro não. Então o Bolsonaro, por exemplo, por ser meio barulhento e tudo mais, ele fala umas paradas, fico pensando, tá? O que lhe coube foi o lance lá da casa funcional, lá do apartamento. O que lhe coube foi um golpe ali na gasolina, lá nos anos 70, entendeu? O que lhe coube foi umas paradinhas assim. O Flávio, por ser mais habilidoso, ele se enfiou melhor nesses meios, ele ficou mais... Ele se tornou mais centrão, de certa forma, ou um centrão menos barulhento, a ponto de conseguir estar nessas coisas um pouco maiores, sabe? Porque o que consta contra o Flávio, escândalos ou problemas nesse sentido, maiores do que consta contra Jair Bolsonaro. Talvez o principal problema de Jair Bolsonaro seja a condição da pandemia. Olha, uau! E assim, claro... gloriosa conceituação. Porque assim, eu também acho que é uma força você não se envolver em escândalos. Na política isso não é considerado uma força. O ato de conversar bem com os outros para você não se dar mal costuma ser visto pela política institucional assim como, pô, esse cara é habilidoso. Uhum. Então, de acordo com a regra geral da política, que não é o que você falou, eu acho que você tá certo, porque é a minha régua essa aí. A régua deles, o Flávio é visto como mais habilidoso. Por quê? Porque ele não foi preso. Por quê? Porque ele é envolvido com o Cláudio Castro, ele é envolvido com esqueci, o Bacelar, TH Joias, é uma galera muito podre. E, cara, ele se segura, ele não perdeu o mandato de senador com o negócio da rachadinha, ele ficou próximo dos caras do STF. Então, nessa régua, ele seria mais habilidoso. Mas eu acho que a carreira dele é muito estreita, ele não pode fazer nada. Ele é um candidato sem graça, ele é um candidato que não vai poder fazer nada se tornar presidente. Eu nem acho que ele ganha pra presidente, na verdade ele não ganha pra presidente. Então, eu acho que ele tem um limite que ele pode chegar. Nisso o pai foi melhor, porque o pai... acho que o pai não gastou a energia dele se envolvendo em escândalos. Por mais que o pai também gostasse de dinheiro, gostasse, né, tem as propriedades. Eles todos. O pai também estava envolvido no escândalo da rachadinha. Aconteceu em todos os gabinetes, incluindo o do Jair. Mas eu acho que o Jair não tinha, vamos colocar, assim, hiperfoco em corrupção como o Flávio. O Flávio, ele tinha, assim, o Flávio foi muito focado nisso na carreira dele toda. E isso é uma força do pai. Então, nessa régua do Igor, vou botar a régua do Igor, que eu concordo com ela, aí sim a gente pode fazer o seguinte desenho. O Jair e o Eduardo estão melhores. O Jair Renan, logo que ele, assim, ele nem tinha concorrido a nada, ele já tinha um escritório de lobby que ele estava trabalhando lá em Brasília e já está sendo investigado por isso. Então, assim, ele já começou muito mal. Então, vamos botar o Jair Renan e o Flávio lá no final da escala. O Carluxo, ele tá fora da escala porque ele é biruta, então não conta muito. Biruta. E fica por aí. Tá bom. Agora, vamos botar quem tá melhor do que todos eles? A Michelle.